eu sempre tive dentro de mim a ideia de não competir com meu pai. Eu nunca quis competir com ele. Eu disse, eu não vou tentar ser melhor do que ele, até porque ele, para mim, é, é um modelo, não é? Um paradigma em termos de intelecto, de conteúdo, de conhecimento técnico, jurídico. Então, a minha ideia sempre foi de auxiliá-lo, entendendo que ele tinha feito um nome que já vinha do meu avô muito forte, tentar ajudá-lo nesse processo de profissionalização. Então, esse foi meu papel dentro do escritório, né? E a gente começou com ele em vida, ele sempre foi muito aberto ao diálogo, sempre conversamos muito, discutimos muitas vezes, né? De forma muito respeitosa, às vezes firme, mas muito respeitosa. E eu achava interessante porque, embora eu muito jovem, estudante de Direito, eu sempre tive opiniões muito firmes mesmo, né, sobre aquilo que eu imaginava, que pensava. Ele argumentava do outro lado, a gente discutia, às vezes chegávamos a brigar em algum momento, mas nós saíamos do escritório depois de uma discussão para almoçar, era como se nada daquilo tivesse acontecido. Muito interessante isso, porque eu aprendi exatamente nesse diálogo com ele a importância do debate, não é? Então, a gente debatia, discutia, tinha opiniões divergentes, muitas vezes, a maioria convergente, mas muitas vezes divergente, mas aquilo não afetava em nada o nosso relacionamento, a nossa amizade, o amor que nós sentíamos ali um pelo outro, e era como se nada daquilo tivesse acontecido. Decisão tomada, passada, vamos bola para frente. E criei um conselho, não é? E uma das métricas estabelecidas nesse conselho aqui a gente tem liberdade para debater e discutir tudo. Então, eu estimulo sempre isso, inclusive alguns sócios são mais novos, mais tímidos. Eu disse, você está aqui, a importância que você tem aqui é se você trouxer divergência, assuntos para o debate, não é? Para a gente poder, dessa discussão, extrair as melhores soluções de encaminhamento para o escritório. Então, acho que esse foi um aprendizado que eu tive na convivência com meu pai. E vocês hoje têm mais de 1.000 advogados, né? É uma estrutura grande e adotam um modelo partnership, onde tem vários sócios. Tive alguns debates e discussões muito interessantes com ele, em alguns casos, de nova legislação que saía. E ele dizia, vamos entrar com a legislação antiga. E aí nós e alguns advogados disseram, mas doutor Urbano, veja, vai ser errado. Ele fez, vai ser errado, mas o juiz ainda não tem o conhecimento dessa nova legislação. A gente vai perder tempo, coisa e tal. E aí um dos casos tinha 2 títulos de crédito. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar cada um com o seu né, o seu A sua formato, maneira. a sua maneira, coisa e tal, e foi feito. E o dele, o juiz deu a liminar na hora, e o outro, aconteceu exatamente aquilo que ele tinha dito, demorou anos para a gente conseguir aquela liminar inicial, porque o juiz ele não tinha estudado, estava inseguro ainda, coisa e tal. Então ele tinha essa veia de apontar para aquilo que ia resolver o problema do cliente, e não necessariamente aquilo que seria o mais tecnicamente correto na ocasião, né? Eu acho que por isso também que ele teve tanto sucesso, porque é muito raro você ouvir falar de uma ação do passado grande, de repercussão, que meu pai tenha perdido, né? Porque ele era um advogado completo, no sentido de, tecnicamente, muito preparado, e aliás falavam isso de meu avô também, né? Tecnicamente muito preparado, estudioso, ele tinha uma visão do advogado, da resolução, e ele tinha excelentes relacionamentos, tanto no meio empresarial como no judiciário. Então, ele era respeitado no meio judicial, e isso você sabe que é fundamental. Hoje, nós somos, na verdade, o primeiro escritório, a primeira empresa da área jurídica na América Latina a incorporar um sistema próprio de inteligência artificial, que Era da inclusive IBM, era? era o Watson da IBM no Watson. início, né, em 2017, e foi exatamente numa palestra que eu assisti aqui no Recife com o CIO da IBM, que ele estava apresentando no Brasil exatamente essa tecnologia da inteligência artificial, que era uma grande novidade, poucas pessoas tinham ouvido falar em inteligência artificial, e nós
já tínhamos uma estrutura grande no escritório. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos quase 100 pessoas fazendo cadastramento de processo dentro do escritório, que não eram advogados, fazendo cadastramento. E quando ele fez a apresentação, no final eu fui lá conversar com ele, eu disse, eu tenho, o meu sistema funciona dessa forma. Então, você acha que... Ele disse, rapaz, eu acho que pode combinar muito bem aqui. Vamos fazer um teste? E aí a gente fez, contratou, e funcionou muito bem, claro, com alguns percalços. Tivemos uma curva de aprendizagem muito grande, muito forte, um investimento alto. Mas que no final do ano, isso foi no meio do ano, no final do ano, a gente já tinha diminuído quase 70% da nossa força de trabalho, relocado para outros lugares, na parte de cadastramento, exatamente porque a inteligência artificial já tinha ultrapassado em qualidade o cadastramento humano. A própria IBM tinha pesquisas que mostravam que o cadastramento humano, você tem um índice de acerto de 73%, 74%. Hoje, a inteligência artificial, ela faz com 99% de acerto, não é? O cadastramento. Então, ela não erra uma letra, um número, uma vírgula, ela vai fazer exatamente com muita precisão aquilo que ela é ensinada. E esse percentual, por exemplo, de 1% que dá como se fosse, não é erro propriamente, é algo que ela não identifica, não é? E ela, então, diz ao advogado que treina ela, diz que eu não encontrei essa informação. E aí ela é treinada para identificar aquela informação, ou então a gente identifica realmente que é uma falha, que não veio aquela informação essencial ali, já ajuda, inclusive, no processo de defesa E do vocês já cliente. incorporaram outras ferramentas de IA? E vamos fazer um teste, e aí a gente fez, contratou, e funcionou muito bem, claro, com alguns percalços. Tivemos uma curva de aprendizagem muito grande, muito forte, um investimento alto. Mas que no final do ano, isso foi no meio do ano, no final do ano, a gente já tinha diminuído quase 70% da nossa força de trabalho, relocado para outros lugares, na parte de cadastramento, exatamente porque a inteligência artificial já tinha ultrapassado em qualidade o cadastramento humano. A própria IBM tinha pesquisas que mostravam que o cadastramento humano, você tem um índice de acerto de 73%, 74%. Hoje, a inteligência artificial, ela faz com 99% de acerto, não é? O cadastramento. Então, ela não erra uma letra, um número, uma vírgula, ela vai fazer exatamente com muita precisão aquilo que ela é ensinada. E esse percentual, por exemplo, de 1% que dá como se fosse, não é erro propriamente, é algo que ela não identifica, não é? E ela, então, diz ao advogado que treina ela, diz que eu não encontrei essa informação. E aí ela é treinada para identificar aquela informação, ou então a gente identifica realmente que é uma falha, que não veio aquela informação essencial ali, já ajuda, inclusive, no processo de defesa E do vocês já cliente. incorporaram outras ferramentas de IA? E qual Ma- balanço que você faz? É assim, porque muita gente fala, a IA ela vai eliminar a vaga de trabalho, daqui a pouco não vai ter mais jornalista, não vai ter mais advogado, vai sumir um monte de gente no mercado. Mas você eliminou ali, não eliminou, você disse que relocou funções que não eram propriamente de advogados, né? Hoje, com o uso da IA, o balanço que você faz, o uso da IA pelos advogados e o resultado que você Eu já conto faz. sempre uma história interessante que eu aprendi essa questão, por incrível que pareça, de investir em tecnologia com meu pai. Meu pai era um entusiasta da tecnologia, embora ele não entendesse bem como ela funcionava. E eu lembro uma vez, né, que meu pai comprou um fax. Os jovens não vão nem saber o que é isso. Mas ele comprou um fax, um telefone ali onde você passava um documento e esse documento saía igual do outro lado do mundo. Transmitir uma cópia do Transmitia documento, uma né? cópia do documento, com assinatura, com tudo. Então aquilo ali era uma revolução, não é? Era como se fosse um scanner hoje, né? É. Só que na época não tinha scanner, era só o fax. E ele comprou e foi bem caro, a história era pequena na época, né? Ele pagou alguns, eu acho, quase 5 mil